Fala, manos e manas, beleza? Aqui quem tá falando é o João Nery. Estamos começando mais um episódio do melhor podcast sobre empreendedorismo de todo o estado do Pará. E para você que está chegando agora, vamos estar abordando 3 principais plataformas para você estar estudando na sua casa totalmente de graça. Fala, manos e manas! Aqui quem fala é o Clever Nery e vamos começar mais um ManoCast. E aí, manos, esse episódio, devido ter um tema bastante extenso, bastante complexo e que pode estar te agregando bastante, nós dividimos eles em 3 episódios. Onde cada episódio vamos estar abordando uma plataforma diferente que você pode estar utilizando para estar estudando de graça na sua casa e online. As 3 plataformas que vamos abordar é primeiro o YouTube, segundo o Instagram e terceiro os podcasts, igual você está ouvindo agora. Mas vamos lá, para começar, Cleve, me ajuda aí, responde uma pergunta. Para ti, o que é estudar? Então, João, estudar para mim é obter conhecimento no dia a dia através de diversas formas, né? E que possam expandir a nossa forma de enxergar o mundo. Beleza. E aí, Cleve, complementando isso aí que tu falou, há algum tempo, na verdade, eu mesmo já me fiz essa pergunta, já me questionei bastante e eu perguntei, será que você que está ouvindo a gente, está vendo a gente, estudou corretamente na escola? Outra pergunta também que eu já me fiz e também te faço, você gosta de estudar? Assim, Clever, o que normalmente eu vejo, o que eu passei, o que eu vejo várias pessoas passando. A questão de estudar na escola, a questão de estudar até mesmo em casa, acabou se tornando algo muito subjetivo, onde as pessoas foram acostumadas, eu particularmente estudei dessa forma, onde a gente tinha que ir para um colégio, tinha que sentar uma determinada quantidade de tempo numa sala de aula, ficar estudando, ficar apenas assistindo um professor falar sobre algo e tudo mais, sendo que na grande maioria das vezes aquele aluno, aquela pessoa que está estudando não consegue associar em nada aquilo que ela está aprendendo à sua vida. Ou pior, ela não consegue enxergar em que aquilo que ela está estudando, em que aquilo que ela está aprendendo vai servir para ela de alguma forma útil para sua vida. E aí, partindo disso, a gente entra no outro ponto, que é justamente a pergunta se você gosta de estudar. Assim, eu até pouco tempo atrás, eu pensava e agia dessa forma. Como eu era uma pessoa que não gostava de estudar. Por quê? Lá no colégio, lá quando eu estudava, não era legal, não era interessante, eu não gostava daquele assunto, eu não gostava daquele tempo e eu não via qual a importância que aquilo ia ter para a minha vida prática. Porém, hoje em dia, eu já consigo ter uma visão completamente diferente. Por quê? Hoje em dia eu já consigo ver que o estudar não é somente eu estar numa sala de aula e assistindo qualquer coisa que alguém vai falar para mim. Mas sim, hoje em dia eu consigo realmente de fato estudar e eu gosto bastante de estudar. Por que eu gosto? Porque as coisas que eu procuro estudar, as coisas que eu foco, são coisas práticas. Coisas que eu vou aplicar na minha vida, coisas que eu gosto de fazer, coisas que vão me acrescentar de alguma forma. E aí eu quero deixar novamente essa pergunta para ti, Clever. O que tu estudou na escola foi importante para ti? Tu gostava de estudar e tu gosta de estudar hoje em dia? Me dá a tua opinião aí. Exatamente, João. Sua colocação foi bem esclarecedora. Hoje em dia, nós temos muitos métodos de estudar, né? Com relação ao que a gente viveu, vamos colocar aí 10, 15 anos atrás, seguimos um paradigma, podemos colocar assim, que é aquela métrica de que você tem que entrar na escola, fazer as séries seguidamente. É importante? Lógico, é muito importante. Nós precisamos estar
buscando conhecimento prático-teórico que o ensino dá a base pra gente. Mas a gente não precisa se prender a só isso. Hoje, as ferramentas, principalmente no YouTube, ela disponibiliza muitas formas de buscar conhecimento. Então, quando eu estudava no meu tempo, a gente seguia aquele padrão de acordar cedo, ir para aula. Às vezes, tu não estava naquele dia muito afim de ir para aula, né? E se tornava uma coisa monótona, chata, sem muita dedicação, como é nos dias de hoje, que tu sentas hoje na frente do computador e consegue navegar no mundo de conhecimento para poder absorver de acordo com aquilo que você deseja. Então, quando a gente estudava na escola, a gente vinha com aquelas matérias programadas e numa interatividade que não trazia, não agregava algo que fosse positivo para o nosso dia a dia. É importante? É importante, lógico, o conhecimento ele sempre vai ser importante para o nosso dia a dia. Porém, a forma de estudar que a gente pode ter hoje e a forma que a gente fazia anteriormente é muito diferente. E quebrar essa forma pragmática, vamos dizer assim, acaba alterando muito o nosso dia a dia, né? Fazer uma coisa mais dinâmica, com formas de trazer resultado imediato para a expansão do nosso conhecimento. Pô, show! E aí, manos e manas, como a gente havia falo no início desse episódio, nós dividimos em 3 episódios esse podcast para estar melhor lhe ajudando, melhor dividindo, para você estar aprendendo junto com a gente. E aí, nesse momento, nesse episódio agora, nós vamos estar abordando uma das quais eu julgo das melhores formas de você estar aprendendo coisas e estar se aperfeiçoando nesse momento em que a gente vive, que é o YouTube. Galera, o que eu vejo? Muitas pessoas utilizam essa ferramenta de forma inadequada, não digamos que é de forma errada, claro, mas ela não absorve, não utiliza todo o potencial que essa plataforma pode te trazer. O que eu costumo falar para os meus colegas, meus amigos, quando a gente conversa? Se tu quiser aprender qualquer coisa, a maioria, quiçá 90%, 95% das coisas que tu tem dúvida, tu consegue esclarecer essa tua dúvida, tu consegue aprender, tu consegue estudar simplesmente dando uma pesquisada no YouTube. Por quê? Hoje em dia a gente consegue aprender de quase tudo no YouTube. Existem vídeos ensinando milhares de coisas lá, só que como eu já comentei, você tem que saber utilizar essa plataforma da melhor forma possível para estar lhe ajudando e realmente absorvendo todo o seu potencial. E assim, como eu já disse, né, no YouTube a gente pode aprender quase tudo, muitas coisas, onde vão desde tutoriais, desde cursos livres e gratuitos que existem nele. Existe também conhecimento técnicos que tu pode estar aprendendo e olha só, você também pode estar aprendendo conteúdos, grades curriculares inteiras de graduação. Isso mesmo, você pode estar fazendo uma graduação pelo YouTube. Mas espera lá, o que eu estou falando aqui não é que você vai simplesmente não vai cursar uma universidade e você vai aprender tudo no YouTube. Não é isso. Eu estou querendo falar que, por exemplo, você pode estar utilizando o YouTube para estar absorvendo todo o conhecimento técnico que uma graduação iria estar lhe passando. Como que você pode estar fazendo isso? Só um exemplo. Na maioria dos cursos de graduação existem as grades curriculares. Nessa grade curricular é onde tem toda a descrição do curso, é onde aborda todos os temas e assuntos que você vai estar estudando naquele curso de graduação. Qual a sugestão que eu dou para você que quer aprender um curso, alguma graduação, ter o conhecimento técnico de fato de algum conteúdo de algum curso? Você pega essa grade curricular, dentro dessa grade curricular vai ter vários assuntos listados. Cada assunto desse vai ter outros subassuntos que vão estar listados. O que eu lhe aconselho a fazer? Você pegar cada link desse, cada tópico desse e joga no YouTube para pesquisar. Quando você jogar esse assunto, vai aparecer uma série de conteúdos, uma série de coisas explicando que você pode estar estudando, você pode estar aprendendo e, como eu falei, está absorvendo o conhecimento técnico que uma graduação iria estar lhe proporcionando. Mas aí é o seguinte, eu quero deixar um parêntese aqui. Volto a repetir. Não significa que isso vai substituir um curso de graduação. Não, muito pelo contrário, nada substitui.
Porém, se você quiser se aprofundar sobre algum tema, se você quiser aprender alguma coisa que está dentro da graduação de algum curso, você pode sim estar fazendo isso utilizando o YouTube. Beleza, mano? É isso mesmo, João. E para os manos e manas que estão aí no ensino médio, ensino fundamental, que também acompanham o nosso podcast e querem aprender um pouco mais, como você bem colocou, em nenhum momento o nosso YouTube consegue substituir uma aula que te leva para dentro de um campo, né, de conhecimento, com prática, com diploma, né, que você consegue. Mas, como você bem colocou, se você pesquisa um curso hoje, vamos dizer, administração, direito, engenharia, você consegue achar grade curricular daquele determinado curso. E aí, como o YouTube pode, nesse momento, te ajudar? Você pega essa grade curricular, vai no YouTube e faz a pesquisa de acordo com os assuntos abordados naquela grade. Qual a vantagem disso? É que você consegue ter afinidade e abrir a mente para poder pegar aquele determinado assunto e fazer com que ele comece a ter uma lógica do que você quer fazer na vida, do que você quer aprender. Então, quando você faz isso, você puxa uma base do que você quer para o seu futuro. E a partir desse conhecimento, ele começa sendo estruturado e, claro, gratuitamente. O YouTube, ele nasceu por uma plataforma de vídeos que realmente é gratuita, né? De forma de você postar coisas do seu dia a dia, falar um pouco de coisas engraçadas, mas com o decorrer do tempo ele foi se tornando tão importante quanto outros sites de pesquisas e sites de algumas universidades. Por quê? Porque lá você consegue ter o conteúdo prático-teórico sendo mostrado, demonstrado de acordo com o que vai acontecendo no decorrer da explicação. E o mais interessante, o Guia dos Estudantes, ele dá lá uma grade de cursos que você pode fazer pelo próprio YouTube de forma gratuita, seja em matemática, história, biologia. Então, assim, a ferramenta que você pode absorver o máximo com interesse, com foco e determinação é o YouTube, focando e buscando conhecimento que agregue valor para o seu dia a dia, para a sua vida, conforme você quer usar no seu dia a dia. E aí, manos? Tudo existe o seu porém, né? Nada vem de graça. Assim, a gente já citou agora, né, os pontos positivos do YouTube, que você pode estar aprendendo, é muito bom, tem muita facilidade. Porém, como eu falei, nem tudo são flores. Tudo também tem o seu lado negativo. E esse eu quero que você preste bastante atenção, porque se você não se atentar, você pode acabar se prejudicando. E olha só, quais os principais problemas de você estar estudando somente com o YouTube? É que, primeiro, a informação é muito fragmentada. Ou seja, qual a diferença de você fazer um curso onde tem toda a estrutura e estudar no YouTube? Um curso, o que a pessoa, o dono daquele curso faz? Ele organiza todo o conteúdo, tem uma grade, um passo 1, passo 2, passo 3, tudo em sequência, que facilita, ajuda o seu cérebro a seguir aquela ordem e conseguir estar estudando em sequência. No YouTube, diferente de um curso, como eu falei, a informação existe muita informação, porém essa informação é toda fragmentada. Existe um pedaço aqui, existe outro pedaço aqui, e quando você começa a estudar esse pedaço, já começa a aparecer um monte de outras coisas diferentes que pode tirar a tua atenção. E aí existe uma grande probabilidade de você acabar perdendo esse seu foco, perdendo a sua atenção e assistir outra coisa e fazer alguma besteira, enfim, você não tem aquela sequência de fato. Então, assim, para você realmente que quer estudar, quer aprender no YouTube, você precisa ter bastante foco e disciplina primeiramente. E aí, como eu falei, essa já seria o segundo ponto, né, que você, para estudar no YouTube, precisa ter muita disciplina para você conseguir focar naquele conteúdo, naquilo que você de fato quer aprender. E o terceiro, como eu já disse também, é a questão do foco. Você precisa ser bastante focado para conseguir estudar nele. Como eu já disse, existem vários outros conteúdos, várias outras informações, várias outras coisas que podem estar tirando a sua atenção. Então, se você não tiver bastante disciplina, se você não estiver bastante focado naquilo, existe uma grande probabilidade que estudar com o YouTube não acabe não sendo tão vantajoso para si. Mas, volto a repetir, você tendo esses 3 pontos, o YouTube é uma das
melhores formas de você estar aprendendo coisas novas, de você estar estudando e se aperfeiçoando. Beleza, mano? É isso mesmo, João. Se nós não tivermos o foco e disciplina, os próprios comerciais, por ser uma plataforma que é gratuita e você pode, como empresa, fazer anúncios pagos, esses anúncios podem tirar muito da sua atenção. Então é importante ter foco e disciplina, separar um ambiente, principalmente dentro de casa, que tenha um cuidado de que você possa focar e que ninguém entre e saia toda hora e venha tirar sua atenção. Sabemos que a procrastinação é um dos pontos que mais atrapalha hoje as pessoas que buscam estudar dentro de casa, porque aparecem inúmeras formas de tirar a tua atenção e atrapalhar o foco de concentração daquele estudo. Então fica a dica aí, precisando, entre, faça o seu estudo, sua tabela de conhecimento e busque fazer com que o tempo que você determina ali seja focado e que nenhum tipo de ferramenta, dentro do YouTube, no caso, questão de anúncios, venha atrapalhar você, e outras formas que serão as ferramentas de WhatsApp e outros sons que incomodam a questão de tirar o foco na hora do estudo, né? Então, manos e manas, esse foi o episódio de hoje, só reforçando, você que quer estudar, você que quer aprender algo diferente, você não precisa ter muito dinheiro para estar aprendendo. Como eu volto a repetir, você pode estar aprendendo muita coisa bacana, muita coisa boa e legal diretamente no próprio YouTube. Como eu falei, a única coisa que você precisa é ter principalmente foco e disciplina para você evitar distrações, evitar coisas que possam estar lhe atrapalhando e você, como eu falei, seguindo um cronograma, por exemplo, como eu falei, se você quer aprender um curso, um exemplo de vídeo, procure alguns cursos, geralmente tem a grade curricular deles, veja qual é a grade curricular, veja o passo a passo que eles ensinam e cada tópico desse você copia e joga no YouTube e começa a estudar. Vê outro tópico, copia, joga no YouTube e começa a estudar. Eu tenho certeza que você vai conseguir aprender bastante fazendo isso. E por hoje a gente fica por aqui. Não esqueça de estar acompanhando o próximo episódio, onde a gente vai estar abordando a próxima plataforma que você pode estar utilizando para estar aprendendo bastante de forma simples na sua casa e principalmente de graça. Beleza, mano? Muito obrigado, Kleber. Complementa aí. É isso mesmo, manos e manas. Vamos ficando por aqui com mais um episódio do nosso ManoCast. Siga-nos nas nossas redes sociais, tá? João Nery J, nas redes sociais Facebook e Instagram. E Nery Clever, tanto no Facebook quanto no Instagram você está encontrando a gente. Mais uma vez, muito obrigado e tchau, tchau. Valeu, mano. Tchau.